TS4 Pro Training Science Inspira. Aqui eu conto a sua história. Você correndo mais rápido e quebrando recordes. Grande José, seja bem-vindo aí à nossa live, ao nosso bate-papo. Obrigado por ter aceitado o convite e disponibilizar aí um tempinho da sua hora para participar, para falar do que a gente gosta, do que a gente ama. Se apresenta aí para a galera, da onde que você é, seu nome, se quiser falar a sua idade, se corre, não corre, o que anda fazendo por aí? Olá pessoal, boa noite. Meu nome é José Aldo, né, como o professor apresentou aí. Sou aqui de Alagoas, terra muito linda, que ultimamente está passando por uns momentos difíceis, né, com a chuva forte que está acontecendo. Acho que vocês todos aí pelo Brasil devem estar acontecendo. Sim. E como muitos aqui, eu acredito que quase todos, sou mais um louco, né, das corridas, que amo o nosso esporte e que sonha a cada dia com as melhoras, né, no nosso meio esportivo, que a gente um dia possa realmente se democratizar, porque é muito difícil a gente ver todo o esporte pelo mundo inteiro ganha importância, e infelizmente no nosso país, mesmo tendo um atleta a nível de Danielzinho, a gente agora que está começando a ganhar um pouquinho de visibilidade. Às vezes a gente fica um pouco triste, mas isso vai depender de cada um de nós, não é? Se a gente ficar só se lamentando e não fizer a nossa parte, não apoiar os nossos colegas, não apoiar as pessoas como o Thiago, que tem feito um trabalho assim, muito bonito, além tanto como treinador, como ser humano, né? O que eu admiro muito do professor não é só a questão de ser um treinador de corrida, mas que ele é uma pessoa que ele forma cidadão, né? É aquela pessoa que diariamente você, nas conversas com ele, nas opiniões dele, você vê que, além de ele ser um cara que apoia o atletismo e que tenta incentivar a todo momento, ele é um cara que está em conexão constante com Deus, né? E isso, para mim, já é uma vitória muito grande. Então, como todos aqui, eu sou mais um desses aí, mais um sonhador, mais um que busca metas, mais um que rala no dia a dia, para tentar aos poucos buscar os meus objetivos, né? E não fugindo da pergunta lá anterior, tenho 40 anos, viu, pessoal? Estou com 40 anos de idade, mas na corrida ainda sou menina. Show, show. Esse é o propósito, né, José? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado. Isso me move, transformar vidas. Hoje eu digo, o meu sonho é colecionar histórias de vidas transformadas, porque o esporte, não só como nível profissional, como grandes atletas, como o Danielzinho, tive o prazer de estar competindo com ele indo ano passado para os Jogos Sul-Americanos, uma pessoa incrível, fantástica, como nós temos muitos atletas nossos de altíssimo nível que têm rendimentos fantásticos. Mas também para aquele corredor amante da corrida, aquele que acorda às 5 horas da manhã para treinar, ou até antes disso, né? Temos muitos aí alunos dentro do nosso time de leões aí que eu recebo 3:30 da manhã, já tem gente treinando no trecho. Para quê? Para poder depois enfrentar uma rotina de trabalho, muitas vezes cansativa, muitas vezes aí árdua, e outros que treinam aí depois do período de trabalho. Digo, somos mais que vencedores, né? Amantes da corrida, que gastam um dinheirão lá nas inscrições. Então, as provas também têm que valorizar esses corredores amadores com as Verdade. premiações para essa galera que busca se superar. Não é ser melhor do que ninguém, como tu falou. É ser melhor do que nós mesmos. Não é competir com o meu adversário ou mostrar que eu sou mais ou menos do que alguém. É eu ser melhor do que eu mesmo. É encontrar essa paz, essa gratidão dentro da gente, e um ajudando o outro, a gente forma aquela corrente do bem. Por isso que eu sempre falo, leões andam com leões, porque o leão não é porque ele é o mais forte, mais alto, mais inteligente da selva,
mas ele tem uma identidade, ele sabe quem ele é e ele não precisa mostrar para ninguém que ele é melhor que alguém. Ele simplesmente é um leão. E nós somos simplesmente leões que querem buscar as suas melhores versões. Show de bola. Esse é o propósito, essa é a nossa comunidade do bem. E José, como que a corrida entrou na sua vida aí? Me conta um pouquinho para depois contar como que você me encontrou também. Já estamos um tempo aí junto para mim saber também essas histórias que vão inspirar outras pessoas. É, a corrida na minha vida ela entrou de forma assim, não planejada para ser corredor de rua, mas por Uhum, uma necessidade. No uhum, ano de 2012, eu fui aprovado aqui no concurso da Polícia Militar uhum, e como a maioria dos brasileiros, a gente sempre deixa para fazer tudo de última hora. E na época, assim, mesmo eu já tinha assim, não era totalmente sedentário, mas estava um pouco acima do peso. 2 km 400 naquela época, para mim era um absurdo. Era coisa que eu achava que eu não ia conseguir, tá entendendo? Para você ver como é a história do corredor. Então eu tinha mais 3 colegas e a gente começamos a treinar aqui uhum. na minha cidade aqui de Arapiraca, começamos a treinar com o objetivo de concluir o TAF, né? Que era o teste Sim. físico lá da. E Aham. aí a gente começou e, assim, acho que sim, acho não, tenho certeza que Deus sempre coloca as coisas na nossa vida, ele só dá a gente o que a gente é capaz de realizar, né? Ele nos usa para que a gente cumpra a nossa tarefa. Como diz aquele ditado sempre, Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos, né? Então eu comecei a treinar com a galera aqui e fui tomando gosto, porque eu faço, como diz o ditado, eu não faço tudo, mas o que eu faço eu tento dar o meu melhor. E Ótimo. aí comecei a treinar, e conheci outras pessoas aqui, aí um dia o cara nos viu correndo e disse assim, olha, vai ter uma corrida aqui da emancipação, por que vocês não participam? Esse bicho, eu sei não se eu vou participar, porque o cara vem treinar aqui pro TAF, eu saio daqui que chego em casa que as pernas não obedecem. O cara, rapaz, eu vejo vocês correndo tão bem, eu digo, vou arriscar, né? Aí, professor, o interessante é que a corrida ela é apaixonante, viciante e tira o sono da gente na véspera. Quando você se inscreve numa corrida, parece que você está ali, é aquele amor à primeira vista. Você paquerou, se apaixonou e chegou a hora do encontro e você fica naquela expectativa danada. Aquela Aí, ansiedade, né? isso. Aí eu peguei e fui participar, né, da corrida e lá fui fazer como todo corredor iniciante, a gente larga como se fosse a última corrida da vida, né? A gente não tem noção do que vai enfrentar, não tem consciência de ritmo, de velocidade. A gente só quer dar o melhor, quer deixar a galera Sim. para trás. E quando chega ali no quilômetro 1, 2, o cara já começa, meu Deus, para que me inscrevi? Por que eu fui fazer isso? E 5 km parece uma maratona. Nunca E mais eu aí, quero fazer isso. aí fui lá, né, e concluí a prova no final, os caras, e aí, digo, meu irmão, isso não é coisa de gente, de ser humano, não, isso aqui é coisa para maluco. O cara termina com a garganta que nem tomar água o cara consegue. E aí, né, terminei a corrida e os dias depois a gente vai fazendo aquele feedback a respeito da corrida. E aí, rapaz, o que aconteceu aí? Quando você acha que foi tão mal na corrida, aí chega alguém e diz para você, rapaz, você foi bem, viu? Vi você lá que fez isso, aquilo vai te contagiando. E aí, né, eu fiz uma promessa comigo mesmo. Eu digo, rapaz, se eu conseguir passar no TAF da PM, eu não vou deixar não de correr, eu vou continuar, porque foi algo que, assim, mesmo eu sofrendo, mas eu gostei. Aí Sim. fui lá, Deus é bom demais, aí terminei passando no TAF, fui aprovado. E quando passei no TAF, aí começou, vinham as corridas, eu comecei a participar, e aquilo ali foi me contagiando, né? Foi algo que antes eu era um piolho danado de futebol. E eu Aham. dizia, a minha mulher brigava para poxa comigo, porque eu deixava dia de domingo e ia para o futebol. Ela, mas rapaz, você vai para o futebol, que a gente domingo está com a família e você desse jeito. Mas quem joga futebol sabe que é difícil do cara entrar em um consenso. Aí comecei a correr, quando é um dia eu pedi a Deus, eu digo, meu Deus, eu só queria que Deus me mostrasse um esporte que unisse a minha família, unisse a mim e a minha esposa. E aí aquilo que a gente pede com fé, Deus dá com gratidão. Amém. Aí fui lá, né? Convidei ela para ir para uma corrida. Ela disse: olha, sei não se eu vou. Isso não é coisa. Procura o que fazer, uma coisa que seja bom. Vamos lá. E aí ela foi, participou da primeira, e na primeira corrida dela, já foi melhor do que eu.
ela já foi, correu lá e terminou se destacando e já ficou em primeiro lugar na faixa dela. Para uma pessoa que fez a primeira corrida da vida, ela terminou igual um tomate, que é branquinha, mas disse bem que a corrida começou praticamente às 9 horas aqui no Nordeste, dá para imaginar, né? Aí ela disse bem assim, rapaz, não é que eu gostei, eu vou Olha tentar aí. ficar nisso aí. E daí aquilo que é como eu disse, né? A gente arrumamos algo que terminou unindo a gente como casal, virou vício entre nós dois. E começamos a participar daquele início difícil, né? Como é para todo mundo, sem experiência, sem muita noção, mas com muita coragem. E aí Sensacional. damos, e aí damos início aqui, e aí começamos a incentivar também outras pessoas. Conhecemos um grupo de corrida aqui em Arapiraca, chamado Carcará, que assim é um grupo que eu tenho um respeito imenso por ele, porque toda a nossa história de corredor Uhum. foi dentro desse grupo. Porque assim, às vezes você pode até, é como aquela série lá, com a tiazinha lá da escola, que você cresce, você vai passando de série, você vai se formando, mas aquela turminha, aquela professora, aquela É, pessoa não é sai do do seu coração. pensamento. Isso, então esse grupo de corrida para a gente foi desse jeito, foi uma gratidão muito grande, porque o que a gente, tudo de bom que a gente viveu, foi lá dentro. Foi dentro desse grupo, onde a gente começou a ganhar experiência, onde a gente conheceu outros corredores que já tinham mais uma história de 5, 10 anos de corredor, e aí como eu sempre fui uma pessoa muito curioso, eu participava, eu começava a perguntar, sempre eu interrogava, rapaz, e esse treino fulano, como é que faz? Porque todo corredor tem aquela dúvida no começo, né? E como é que eu faço para ganhar fôlego? Como é que eu faço que a garganta seca muito? Eu sinto... E aí a gente ia conversando com a galera, aí já fui me sentindo melhor. E Aham. daí a gente foi tomando gosto mesmo pela corrida e chegamos um momento que a gente resolveu se dedicar mesmo com afinco. E foi aí que eu comecei a ter contato com a primeira assessoria, que por incrível que pareça, por coincidência, o nosso primeiro treinador também, o nome dele era Tiago. Olha que legal. O outro era Tiago Normandi, gente boa demais também. Só que ele, além de treinador de corrida, é professor de natação, aliás, um cara muito bom, e se destaca muito aqui em Alagoas, tanto ele como o pai dele, o seu Luciano, que é um cara espetacular que eu conheci. Eu acho que E tá assim aqui, como ó. você, Thiago, não é esse aqui, Thiago Tiago Norman. Normandi, isso Abração aí, aí, Thiago. tenho um grande respeito por esse cara aí. Ele tem um pai que o senhor tiver um dia a oportunidade de conhecer, depois procure lá o seu Luciano, um dos melhores professores de natação, não só de Alagoas, mas do Brasil. É um Uhum. cara mesmo que uma coisa que eu aprendi como ser humano é admirar aquelas pessoas que, assim, que fazem as coisas não por fazer, mas fazem porque torcem pelo sucesso do aluno. Que os Sim. olhos brilham, que os olhos criam lágrimas quando vê o resultado acontecendo. E esse cara e o pai dele foram duas pessoas que nos ajudaram muito lá no início, tá entendendo? Aí, E como aí a depois ele corrida dedicou, virou vício. a corrida virou vício, tá entendendo? A corrida virou vício, a mulher começou a se destacar e começou a ganhar corrida e começou a ser convidada para outras corridas também. E aí começou a surgir, né? Aí o que foi que aconteceu? Quando foi por volta lá de 2017, 2018, por aí, esse cara, o Tiago Normandi, ele foi e resolveu se dedicar mais à piscina, porque ele tinha um número muito grande de alunos, Aham. e ele terminou dá um tempo na assessoria. E aí eu fiquei meio perdido, sem saber o que fazer. Aí eu digo, rapaz, agora eu vou ter que buscar um meio. Sim. Aí, na época, eu conheci um blog chamado Blog do Treinador, Uhum. que é com os professores Adalto, Teudo, os caras Sensacional. do Grandes. treinamento da seleção. Foi. Aí foi que eu fiz. Eu aproveitei esses caras, aí sempre tive vontade de aprender muito sobre a corrida, e eu terminei fazendo o curso. Eu Aham. entrei, fiz um investimento no curso, e no período que eu estava fazendo o curso, eu conheci você fez uma live com aqueles 21 dias de Aham. treinamento gratuito. Eu digo, não, esse cara ou ele é maluco, ou ele tá querendo iludir o pessoal, porque o cara fazer 21 dias de live sobre técnicas de treinamento, sem ele cobrar nada, esse cara não é normal, não. Esse cara deve ser Depois mais eu um já daquele. fiz uma de 30 dias. É puxado. Não, porque a gente vê tanto no nosso país, assim, tanta propaganda, e os caras só tem um fim, né? Só tem um fim. O cara fazer uma vez é fácil. Porque, assim, eu hoje, como corredor e com a experiência que eu conheci, e tenho até, assim, eu terminei adquirindo o curso e consegui o curso de treinador, né, nível 1.
Mas o que eu admirei, o que eu admirava sempre em você é que você, além do seu lado profissional, é que você sempre tenta ajudar as pessoas. Tá entendendo? Porque é raro isso a gente ver no país hoje. As pessoas geralmente elas têm o conhecimento, mas elas cobram até pelo bom dia. Sim. Tá entendendo? E você é aquele cara que, se o cara ficar numa live sua, você cativa, tá entendendo? Você é aquele cara humano, aquele cara que explica, que pede para o aluno ir no seu direct, para que o aluno tire dúvida, para que qualquer coisa o aluno fique em conexão. E aí eu conheci você, diga para esse cara, merece um, eu quero conhecer o trabalho desse cara. E Legal. aí foi na época que a minha mulher também estava se destacando, eu ainda estava para finalizar o curso, aí eu entrei na sua assessoria e a minha mulher começou a treinar com você. Aí, se ela já estava bem, foi que ela começou a descer a madeira mesmo. Ela viveu uma das melhores épocas mesmo, como corredora de Alagoas, porque é aquela coisa, né? A gente sabe que tem pessoas que têm a vontade, Sim. assim, se dedica, mas o resultado é mais a longo prazo. Mas tem outras pessoas que têm um talento nato. Tem Sim. aquelas pessoas que têm um potencial, não é verdade, professor? Tem aquelas pessoas. A corrida de rua, eu acho que é assim, algo que é capaz para qualquer um que se dedicar. Só que tem aquela pessoa que o caminho é mais curto, porque é como se já tivesse ali dentro o atleta, ele só precisa aflorar. Tem cada organismo ele reage de uma forma. De repente a minha pré-genética ela vai acelerar o processo, então eu vou chegar mais rápido. Tem aquele Isso, que vence mesmo pela disciplina, pela constância, então por isso que é possível para todo mundo. Porque se você tiver alguém talentoso, mesmo que você tenha uma genética boa, mesmo que você seja talentoso, e você não for esforçado, o esforçado sempre vai ganhar do talento. isso, É assim que funciona. isso, isso. Então, por isso que é É, possível, e é algo que eu acho fantástico da corrida, é que você não depende de ninguém, você depende de você, do seu esforço, da isso, sua disciplina. A corrida ela ensina, a corrida ela transforma. Seja para uma pessoa, como tu falou, que está iniciando, e aquele início é desesperador, é aquela falta de ar. Você sai correndo muito rápido, dá pontada na lateral, você sente dores. Tem pessoas que sentem coceira pelo corpo por causa do suor, que está desacostumado. Aquela pessoa que quer buscar o emagrecimento também pela corrida, ela é fantástica, desde que você faça pelo caminho certo. Porque tudo que é exagero, tudo que você fica atirando para todo lado sem uma constância, sem um caminho, vai te trazer um prejuízo futuro. Então, corrida é saúde, corrida é qualidade de vida, mas você precisa saber o que você está fazendo. A corrida é um isso. processo natural do corpo. Uma criança, ela sai correndo, qualquer pessoa pode sair correndo. Mas se você pensa em ganhar mais fôlego, mudar o próximo nível da sua corrida, ou aumentar a distância, aí é um outro patamar, é um outro degrau. Há um estudo Verdade. por trás disso, né? Isso, é verdade, professor. É uma das coisas, um dos mitos que eu sempre quis quebrar. Que eu lembro bem quando você dizia lá, ó, por muito tempo fui corredor e eu treinava duro, via os caras, perguntava aos caras que sempre ficava lá no auge, como era que eles treinavam, dava pancada sempre e não melhorava, tá entendendo? E quando o senhor se refere aí à questão do cara, às vezes o cara tem o talento, mas não trabalha duro. E é Sim. como diz aquela frase, né? O trabalho duro vence o talento, sempre que o talento não trabalha duro. Tá entendendo? Então, assim, o corredor, ele vai começar, o primeiro passo para o corredor evoluir, hoje eu acredito como pessoa e corredor, é ele se conscientizar do compromisso dele com o que ele faz. A gente buscar conhecimento buscar conhecimento e tentar ser disciplinado. Porque eu tenho aí, hoje, eu completo agora 7 anos de corrida, Uhum. e os meus primeiros 4 anos e meio, 5 anos, foram só de tiro no escuro. Eu corria, treinava, mas não evoluía. A partir E do é, e momento é totalmente normal. Eu também, o ah, começo da minha jornada foi assim, creio que muitos aqui estão assim. Por isso que eu criei a jornada Corra Mais Rápido, que é um evento que a gente faz algumas vezes no ano. A gente vai ter agora, começa segunda-feira, é um evento edição especial, onde eu ensino em uma semana o caminho, o GPS, o passo a passo, para quem está começando, para quem está no nível 2, para quem já está num próximo nível, para que as pessoas tenham uma direção.
Porque hoje a gente vive numa confusão digital. Um fala uma É coisa, verdade. outro fala outra, alguém fala alguma coisa lá e você tem que ter cuidado com as informações de onde que ela vem. Se essas informações Isso. têm procedência ou não. E aí, para você seguir o caminho certo. E essa jornada Corra Mais Rápido, eu trago ela e ela é totalmente gratuita para trazer clareza para as pessoas, para trazer clareza do que realmente funciona e o que realmente não funciona, porque eu vivi isso na prática e na teoria, porque eu por muitos anos eu sei o que é acordar antes de um período de trabalho e treinar, trabalhar, treinar à noite, fazer longos no final de semana, trocar muitas vezes a família ali, um almoço de família, porque você tem um compromisso, uma corrida, eu sei o que Isso. que é isso. Então eu trago tudo isso esmiuçado dentro de uma metodologia para que as pessoas consigam seguir esse passo a passo. É fundamental. Isso, verdade. E como eu digo sempre, professor, eu aprendi uma coisa na minha vida. Ouvir, a gente tem, por educação, ouvir o que a gente achar de curiosidade. Agora, Sim, hoje, como corredor, eu aprendi uma coisa. Primeiro, antes de eu adquirir o produto, eu testo. sim. Porque uma das vantagens que eu acho de quem treina com você, ou de quem acompanha o seu trabalho, se o cara tem dúvida, pega lá as suas dicas que você dá durante, porque eu já vi muitos caras, mas não é possível não, o cara evolui dentro de uma semana, 2 semanas, você mudar alguma coisa. Cara, se você tem dúvida, pega a metodologia, passa 15 dias, testa, no final dos 15 dias, você vai ver, e aí você próprio vai se analisar, você não precisa acreditar no Thiago, não precisa acreditar no Aldo, não precisa acreditar no melhor do mundo, você vai testar, porque hoje tudo é acessível. Faz o teste com si próprio, tá entendendo? E aí você vai diminuindo as dúvidas e você vai tendo a certeza de quem fala a verdade e quer que você realmente cresça, tanto como ser humano como corredor, e aquelas pessoas que querem somente vender o produto. Tá Sim. entendendo? Essa é a diferença. Aí eu sou um cara muito curioso e acho, vem da minha própria profissão, né, que sou professor. Eu sempre fui muito de pesquisar, de buscar, de não acreditar só no falar. Sou Sim. de ir lá, pensar e de mesmo ter a certeza para um dia eu poder defender ou dizer, não, isso aí não funciona não, é só conversa mesmo, tá entendendo? E além disso, sempre fui um cara e sou apaixonado pelo esporte. Cara. Sou um cara que eu vivo o esporte está no meu sangue. Tá entendendo? Eu lembro que os Troféu Brasil que você participou, eu não dormi direito, parecia que era eu que ia correr, porque quando eu conheço uma pessoa que, assim, que de alguma forma contribuiu para a minha vida, eu fico ansioso para acompanhar, vi agora mesmo o Daniel, o professor Daniel agora no Troféu Brasil também, e eu gosto de acompanhar porque, assim, a gente não só, a gente não, o ser humano tem muito o costume de criticar antes de apoiar. E Sim. o que a gente precisa é se dar as mãos. O que eu vejo, uma das coisas que eu sinto falta na corrida é a cooperação, tá entendendo? A É a falta de união. apoio, tipo, e o apoio, às vezes, a gente espera que venha dos órgãos públicos, e muitas vezes o apoio pode vir de nós mesmos, corredor. Tipo, vai ter uma corrida aqui em Alagoas, o cara vem aí do Paraná. Então, se eu moro aqui, cara, o que é que custa eu acolher o cara já não vai gastar com hospedagem. Eu vou Sensacional. daqui para São Paulo. Eu conheço os caras do grupo, tem alguém de São Paulo que mora lá, Aldo, fica aqui, você vai gastar só a passagem, mas fica aqui na minha casa. Porque Sim. o apoio da gente na corrida é isso, cara. E o que eu sinto falta muito no meio da corrida é que as pessoas, às vezes, elas pensam só em competir, em querer ser melhor. E não, ela não pensa que a corrida ou qualquer esporte, ela tem um ciclo, que ela depende, ela precisa ser renovado, ela precisa ter um grupo. Porque quando você é só, é difícil de lutar. Mas quando você se une, fica muito mais fácil. Quando o senhor falou aí na questão da valorização, se a gente prestar bem atenção hoje, quem é que faz, quem é que dá lucro e dá renda para as corridas hoje? É os corredores recreativos, os corredores iniciantes, aqueles corredores que não são de elite, e Sim. são os menos valorizados. Os menos Tá entendendo? valorizados. O cara vai para uma São Silvestre, os caras da elite têm direito a hotel, têm direito a Sim. hospedagem, a toda despesa. Aí o corredor amador é que a maioria, que a São Silvestre bota 30 mil Sim. corredores lá na Avenida Paulista. Dos 30 mil, quantos tem que é de elite? E Aí as você olha, inscrições, o atleta de elite ele ganha a inscrição ainda. Agora, o corredor é, amador tem que ir a lá, muitas inscrição vezes, vai lá, parcelar em várias vezes ali para conseguir estar lá isso. e poder.
realizar o próprio sonho, né? O corredor É, amador, ele paga para correr, né, hoje. isso. E às vezes eu sinto falta, cara, que os caras são tão insensíveis que eles não buscam sequer buscar parceria com os hotéis ou com os restaurantes para facilitar para o corredor, tá entendendo? Porque eles têm esse contato de fazer parceria e dizer, ó, o cara que quiser hospedar tanto vai ter tanto de desconto. Aí o cara dá desconto para um cara da elite e despreza 30 mil pessoas. Aí hoje os caras o que é que estão fazendo? Faz corrida, nem as faixas etárias eles querem colocar mais, tá Nossa, entendendo? sim, Aí por isso que uma das corridas que eu gosto, e a cada ano que eu vou a ela eu me apaixono, é a Maratona do Rio, independente da complexidade que ela tenha, mas ela valoriza desde o profissional ao amador, que sim, ela cria faixa etária, ela premia os 15 primeiros atletas, independente de quem seja esses 15 atletas brasileiros, tá entendendo? Então, o que eu acho que falta muito em nível nacional no nosso esporte é uma organização sólida, tá entendendo? Para a sim. decisão vir de cima, ó, o corredor, vamos se unir, só vamos participar de corrida que tiver esses requisitos aqui, tá entendendo? O treinador, o cara que estiver vendendo ilusão, a gente vai dar um baixo, a gente tem que seguir luz na vida dessas pessoas. Então, hoje, assim, eu sou um cara apaixonado pela corrida. Hoje virou algo assim que já é da minha rotina aqui dentro da minha casa. Eu gosto, minha mulher gosta, tem um filhinho pequeno, vejo muito a sua filha treinando com você. Às vezes eu lembro muito e mostro até para o meu filho que ele também gosta muito. Então, eu acho assim, professor Tiago, que nosso esporte é uma coisa muito linda porque ele é democrático e ele é acessível a qualquer cidadão. E se o senhor observar o futebol, vários esportes, o cara tem que ter realmente o talento, tem que passar por várias coisas. A nossa corrida de rua não, o cara colocou um tênis, teve atitude, ele vai embora, ele vai ser feliz. E eu E não duvido tem, você ir. e não tem Pode falar. reserva, né? Não tem reserva. Por mais que a gente muitas vezes se prepare, chega lá, se acontecer alguma coisa errada, não tem como substituir e ganhar o jogo que nem um esporte coletivo. Até a gente falava do Daniel que foi para o Troféu Brasil, ele estava muito bem preparado para brigar pelo pódio e ele errou a largada, errou os primeiros Pô, é 200 verdade. metros e correu fraco e não conseguiu recuperar. Não tem o que fazer. Cara, Tem segunda chance, não tem é reserva verdade. e é se preparar Você vai novamente para o ter, próximo ano. você vai ter que ter um psicológico muito grande, porque assim, o corredor ele se prepara para fazer bem, mas nem sempre ocorre do jeito que a gente quer. Se eu dei o exemplo do Troféu Brasil, e eu lembro do Daniel agora nas Olimpíadas. E o Sim. cara arrepiou quando chegou ali, quando eu vi Daniel lado a lado com Eliud, até ali o quilômetro 20, digo, rapaz, esse moleque nasceu para ser gigante, esse moleque é ousado. O cara é Uhum. ousado. E quando chegou naquele momento que Daniel desmaiou ali, eu acho que a metade do Brasil que torcia por ele caiu junto com ele ali. Porque a gente ficou todo mundo ali sem entender, tá entendendo? Que assim, é uma esperança para a gente, corredor. Porque eu acho que o esporte até hoje no Brasil não tem ganhado nesses últimos 5, 10 anos mais um destaque, porque depois que Marius parou, Vanderlei Cordeiro, Frank Caldeira, esses caras, hoje a gente tem uns caras que são bons, mas não são nesse nível desses caras. Hoje a gente ainda tem Giovanni dos Santos, o Hélio Cipó, tem Paulo aí, né? Tem outros caras, mas que a gente sabe que são aqueles caras que chegam, mas não chega para Sim. em nível internacional, né? Não chega para Uhum. disputar o título. E Isso. hoje essa esperança está renascendo com o Daniel, que a gente vê hoje um atleta que não vai ir para uma maratona ou para uma Olimpíada somente para participar. É Hoje a gente renasce a esperança dele ir para disputar o título, para para disputar a brigar medalha. como o Vanderlei Tá entendendo? Cordeiro. Isso. Que você, com certeza, eu duvido que nessa próxima Olimpíada, quando você assim, a maratona vai ser amanhã, a metade do Brasil que gosta de corrida durma. O cara não vai conseguir, porque ali vai renascer uma esperança não só de Sim. participação, mas de vitória. A última corrida mesmo que ele fez agora, dessa última maratona agora, foi na China, não foi? Foi, Uhum. se eu não me engano, foi na China a última. Cara, o cara mostrou que o cara é corajoso, não é só corredor, ele é corajoso. Porque depois daquela Olimpíada, eu achei que o cara ia passar um bom tempo para poder se recuperar, Sim. que ali não é só a queda, o cara tem que ter um psicológico muito grande para ele, que depois você vai começar a ver os seus próprios vídeos, as suas falhas, e a Sim. crítica vem, né, professor? Porque Uhum. infelizmente as pessoas só cobram da gente a vitória. E Com quando certeza. ela não vem, as mesmas pessoas que te aplaudiam começam a te apontar o dedo e dizer, ah, foi fogo de palha. Ah, não Sim. vai, tá vendo aí?
Que, assim, né, a gente tem um monte de gente para apontar os defeitos e poucos para te dar a mão e dizer, bora, você consegue. E Isso. aqui mesmo no meu estado aqui, cara, eu sou um cara que eu não vou desistir, eu vivo lutando 24 horas para que a gente tenha um esporte, uma corrida de rua forte e unida, porque eu fico às vezes com o coração doído de eu ver cada estado ter um representante no Troféu Brasil, cada estado ter um representante em cada competição em nível nacional, e quando eu olho para minha Alagoas, eu não vejo um atleta alagoano participando disso. E, infelizmente, os nossos governantes não investem, tá entendendo? O corredor alagoano, se o corredor de rua no Brasil já é difícil, o corredor alagoano, cara, ele merece uma medalha por dia, porque ele é aquele cara que ele levanta e vai treinar sem perspectiva, tá entendendo? Não Sim. tem aquele, não tem um troféu caixa aqui em nível estadual. Quando tem, o que acontece é só com corrida de pista, 100, 200, 400 metros. E assim mesmo, quando acontece, muitas vezes a gente nem sabe o que aconteceu. Então, assim, tanto é que Muitos você vê, tem, talentos aí se perdendo, né? isso, oxe, tem muito moleque bom. Eu digo direto, professor, sempre que, se a gente observar, até no meio futebolístico mesmo, os grandes atletas de potenciais muito bom mesmo, eles saem da onde? Dos locais menos favorecidos. Então, esse trabalho tem que ser feito. É uma pena que os nossos governantes, eu apelo diariamente, os nossos governantes têm que ver isso, porque aquela criança que está lá naquela comunidade, ali onde ele não tem muita perspectiva, se ele tiver uma oportunidade, a gente, quantos Danielzinho a gente não tem no mundo? Quantos Danielzinho, quantas crianças tá aí? Só que o cara não vê perspectiva e ali ele também não desperta o gosto. Por quê? Por que é que o futebol atrai tanto? Porque o cara vê um cara aí, entra do dia para a noite ganhando milhões. Na Sim. corrida você vê um cara, um Danielzinho da vida, um Giovanni dos Santos, um Everton Cipó que vive ralando diariamente e os Sim. caras têm que trabalhar para se sustentar. Eu acompanhei muito bem quando o senhor participou dessas competições em nível de, tanto aqui no Brasil, quando você foi para aquela prova fora do Brasil ano passado, e eu vejo, cara, o cara tem que trabalhar, vai ali para aquela prova, quando volta, você volta para a realidade. Imagina um atleta que está Sim. ali e saiu de casa e ele tem conta de energia para pagar, ele tem aluguel, ele tem filho para fazer compra. Você está vivendo ali, você está entre o sonho e o pesadelo. Você Sim. está ali numa realidade, mas sabe que a sua lá em casa é outra. Eu lembro bem quando o Edson Amaro, atleta aqui de Petrolina, que hoje é um dos destaques do Brasil Sim. também, ele disse que foi para uma maratona na Espanha, Sim. e quando ele estava na maratona, todo mundo achava que ele era um cara bem sucedido, e quando ele estava lá na maratona, a mulher dele ligou que o cara estava para tomar o apartamento dele, porque ele não tinha pagado o aluguel, o bujão secou. Aí imagina o cara receber uma notícia dessa na véspera de uma prova. E aí eu pergunto, cadê a estrutura em nível nacional? Cara, hoje no nosso Brasil era para a gente ter um centro de treinamento para esses atletas, Giovanni, esses caras aí, Andrezinho mesmo, esses caras novos principalmente, Leonardo, que é um menino aí também que vem se destacando, e um cara de uma humildade muito bonita. Eu encontrei com esse cara na Maratona do Rio, que às vezes eu gosto de conhecer a pessoa pessoalmente para você ver quem são elas. E esse moleque, esse Leonardo, ele vai crescer muito, porque ele é um cara, além de bom atleta, é um bom ser humano. Então, hoje a gente sente falta, os caras, cara, pega uns 10 a 15 atletas que têm condições, faz uma base, a CBAT precisa acordar, o nosso Brasil precisa valorizar mais o esporte. É uma pena a gente ver um país com tantas joias, com tantos talentos, e não serem lapidados pelo Brasil inteiro, tá entendendo? E ver poucas pessoas que incentivam, assim como o senhor. Sim. O senhor é um cara que tem o meu respeito, eu digo sempre assim, independente. Assim, hoje, eu digo sempre aqui, eu tenho estrutura total e conhecimento para Sim. eu seguir os meus treinamentos sem precisar assim estar diretamente ligado, mas a minha gratidão pela sua pessoa é tão grande porque eu acompanho, muitas vezes eu não participo dos grupos, não comento lá, mas eu sou aquele cara que acompanha de fora, mas eu gosto de ver, quando eu vejo a luz brilhando, eu quero que todo mundo seja iluminado, tá entendendo? Então, Sim. assim, o ser humano tem que ser grato pelo que a gente é, porque tudo do que eu sou hoje, eu fui um cara que eu fui desacreditado, porque eu tenho um problema sério de pronação no meu pé, Uhum. e muitas vezes eu cheguei, as pessoas, tanto profissionais, já chegaram a dizer, ó, você, o que você pode, no mínimo, é participar de corrida, mas você não pode ser um atleta que corra bem por Uhum. causa do problema da sua pronação. E eu, por muito tempo, aceitei aquilo na minha mente. E Sim. eu vi que muitas vezes a gente se deixa ser fraco, a gente se deixa se abalar pelas palavras negativas. Então, quando eu conheci o Senhor, que eu comecei a juntar o útil ao agradável, eu fui quebrando, superando as minhas expectativas e fui melhorando. E chegou um momento que eu digo, espera aí, como é que o cara dizia que eu não conseguia ser melhor, se hoje eu estou alcançando esses resultados?
Será que era eu que nunca fui bom, não tenho condição? Ou será que os caras que me orientou realmente, eles não tinham, ou eles foram mal sucedidos e querem transferir isso para mim? Então hoje O eu. que eu falo, José, é encontrar o leão dentro de você. Porque o que que acontece? Quando a gente olha um leão num zoológico, ele não tem a identidade. O que que foi tirado dele? A identidade dele, da, da, da força dele, de quem ele realmente é. Ele está lá, ele está fechado, ele está domesticado. Quando pessoas colocam palavras contra a gente, ou muitas vezes colocam palavras que impedem nosso crescimento, a gente está sendo domesticado, a gente está ficando dentro de um zoológico, dentro de uma jaula. Agora, quando você sabe quem você é, você rompe essas barreiras porque você sabe que você pode muito mais. E é esse o meu propósito, essa é a minha missão. Eu já treinei muito como atleta profissional e hoje eu reduzi muito. Hoje o meu objetivo é a gente atingir mais pessoas, é transformar mais pessoas. Me mantenho treinando, me mantenho, mas não como antigamente, como eu já treinei, estava no topo da seleção brasileira, brigando com o Troféu Brasil. Hoje eu estou em uma outra missão, que é isso, é colecionar histórias como a sua, que eu até me emociono de ouvir isso, porque com certeza muitas outras pessoas que estão aqui, muitas outras pessoas que vão ter acesso a esse vídeo estavam que nem você, desacreditados, que não era possível. Eu tenho histórias aqui, José, de que o médico falou que correr nunca mais, no máximo caminhar. E estão correndo hoje paces que nunca imaginaram na vida. E isso Imagina. essa é a minha. Isso eu encontrei. Hoje eu sou muito mais feliz quando eu escuto essas histórias, quando eu entrevisto pessoas assim como você, como toda semana eu tenho entrevistado e é fantástico, é fantástico. Não pode ficar aqui essa história, ela tem que ser espalhada para o mundo. Quanto que você É corria verdade, só para a professor. gente ter uma noção e quando que Ah, você eu chegou a correr? sempre, eu sempre falo, né? Como o professor Bingo lá de Garanhuns disse, eu sempre fui um verdadeiro pé de pano. Sempre era um verdadeiro corredor pé de pano. Aquele corredor que incentivava todo mundo, mas na hora todo mundo ia embora, eu dizia, "E agora, o que é que eu faço?" Fiquei Mas sozinho. aí eu corria ali os 5 para casa dos 20, 27, 28. Ali, tá entendendo? Ali, os 10 quilômetros a 50, a 49. Eu lembro que nem hoje, que a primeira corrida que eu participei de 10 quilômetros, eu fiz em 51 minutos e parece que eu tinha batido meu melhor recorde da vida. Eu acreditava que dali em diante era difícil de eu alcançar mais alguma coisa. E aí, com o tempo, eu fui treinando, fui se lapidando, fui sendo obediente, sendo disciplinado. E hoje eu vejo, cara, que as coisas acontecem de uma forma tão natural. Treino mesmo de tiro, minha Nossa Senhora, eu detestava treino de tiro, que eu dizia, isso não é tiro não, o nome disso deveria ser morte. Não era tiro. Os caras apelidaram essa poxa errada, não é tiro não, isso aqui é morte, morte e ressurreição, você morre e ressuscita no final. E hoje eu vejo que a questão dos tiros, o que eu errava muito, não era a questão dos tiros, era a minha consciência de fazer os intervalos, de manter a constância, de respeitar o descanso entre um tiro e outro, e de obedecer, né? Se é a 3h45, é a 3h45. E não tentar dar o primeiro tiro, porque todo corredor no início ele pensa que tudo vai ter que dar tudo no primeiro tiro. Depois. Aí, assim, eu vejo hoje que a minha evolução chega a ser absurda pro meu nível, tá entendendo? Porque eu dizia assim, meu sonho, se um dia eu conseguir correr na casa dos 20, os 5 km, eu vou dizer, cara, nesse dia eu vou fazer um quadro e vou colocar na parede. Que eu achava impossível de eu correr aquilo. Hoje, professor, eu chego no treino, eu corro 19 no treino, baixo, sossegado. Se eu for fazer 5 ali durante o treino, eu faço quando o outro professor passa mesmo os treinos de capacidade, não, Potência. lembra aí, isso, Potência. de potência.
treino de potência, eu faço o que antes era sofrimento, hoje eu faço numa felicidade e comemoro cada resultado. Então hoje meus 5 tá abaixo de 20, meus 10 tá abaixo de 40, tá entendendo? E acho que até preocupei o professor aí, o nome dele, como é o nome do outro professor do Júnior. Carequinha? O Sim, o Júnior. professor Júnior, porque eu cheguei faltando 15 dias para a maratona do Rio, e eu disse, professor Júnior, eu sou meio louco e sempre fui desafiado na vida, eu Ele acho que me falou. meu nome é superação, eu vou fazer a maratona do Rio. Eu acho que naquela hora ali o professor olhou e disse, esse cara ou é louco ou quer queimar a gente. Porque não é possível não que esse cara deixa para me avisar que vai fazer uma maratona dentro de 15 dias. Só que com a minha experiência eu já tinha feito um longão e eu também não queria botar a culpa na assessoria, porque se eu queria fazer uma prova e responsabilizar a assessoria, eu tinha que ter avisado com mais tempo. Só que como eu tive uns problemas financeiros e de logística, eu não acreditava que ia dar certo ir para a maratona. Mas aí uma amiga minha, que é uma pessoa aqui também que eu tenho um respeito enorme por ela, a professora Cristina, que por um tempo teve até aqui na assessoria também, ela disse, ó, vamos lutar junto e vamos arrumar a passagem para nós dois ir para o Rio. E lutamos, no final foi uma pena que ela não conseguiu ir, mas ela olhou nos meus olhos e disse, ó, eu não vou não, mas você vai e vai nos representar, porque eu sei que você consegue. Então, cara, isso é gratidão, quando você, às vezes o que falta é só um vai. Quando você tem alguém que acredita em você, você faz, parece que você ganha um gás extra. Então, assim, eu chegava a dizer, meu Deus, o meu maior sonho de uma maratona é que eu consegui, o meu melhor tempo na maratona era 3 horas e 37 minutos. Eu dizia, eu queria fazer ali na casa dos 3:25, por aí. Mas como eu tinha tido um pouco tempo para se preparar, que eu só tive o quê? Para a maratona mesmo, eu só me preparei cerca de um mês e uma semana. Porque foi quando as coisas começaram a acontecer e foi muito em cima e eu não podia decepcionar as pessoas que pagaram a passagem e tudo para que eu fosse. E aí eu fui para a maratona e cheguei lá, pedi muito a Deus sabedoria para que eu não se empolgasse demais, não fizesse coisa errada. E aí saí, professor, e pode ter certeza, cada quilômetro daquele que eu passava, eu lembrava da história daqui da assessoria de vocês, da questão dos leões, né, que leões andam com leões, e quando eu peguei um grupo lá, quando eu olho para o grupo, a prova do Rio começa às 5 horas, é tudo escuro. E eu peguei um grupo e fui-se embora, junto com o grupo ali. Quando amanheceu o dia, que clareou, foi que eu fui olhar que o grupo ali, o grupo todo era sub-3. Eu disse, minha Nossa Senhora, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas quando eu olhei lá, eu já estava ali no quilômetro 19 para o quilômetro 20. Digo, rapaz, mas eu cheguei até aqui e não estou sentindo tanto. Aí continuei, cara, cada quilômetro que eu passava eu me emocionava, a lágrima caía dos olhos porque eu estava fazendo algo que se alguém dissesse para mim, eu dizia que era impossível. E aí eu fui embora. Passei, chegou no quilômetro 25, chegou no 28, digo, rapaz, não, alguma coisa, eu tô no Rio, será que eu tô drogado? Não tô dizendo que todo mundo do Rio usa droga, né? Mas estou dizendo assim, digo, rapaz, que poxa foi que aconteceu? Será que eu usei alguma coisa errada e que foi que aconteceu comigo? E assim, acho que aquilo contagiou a mim. Aquela equipe ali era um grupinho mais ou menos de umas 15 pessoas. Mas, cara, era tão sincronizado que parecia que todo mundo se conhecia. E aí fui embora. Ah, rapaz, foi uma pena que quando chegou no quilômetro 35, eu estava com uma ponchetezinha onde eu coloquei os carbogel, e na hora que eu fui pegar o carbogel aqui, eu estava com dinheiro dentro e caiu e tudo espalhou. Aí eu dei uma parada para pegar, professor, na hora que eu parei para pegar, meu amigo, deu uma cãibra por trás da minha perna, que dali em diante não foi mais corrida não, foi só sofrimento. Nossa. Eu não sei de onde saiu tanta câimbra, para o senhor ter uma ideia. Eu passei no quilômetro 30 por volta de 2 horas e 4 minutos. Foi sensacional, tinha tudo para fazer um sub-3. Rapaz, eu vou fazer algo que eu nunca tinha planejado na minha vida. Mas infelizmente, chegando ali o quilômetro 39, por aí, foi só sofrimento mesmo. O senhor sabe que é atleta, o senhor sabe quando uma câimbra vem, é quase impossível você conseguir fazer mais alguma coisa. Mas segurei na mão de Deus e fui e terminei fazendo o melhor tempo da minha vida. Cheguei lá, meti lá um 3 no meu, pelo meu relógio saiu 3:06, né? 3 horas e 6 minutos lá no relógio. Quando eu olhei aquilo ali, eu digo, rapaz, mesmo com todo sofrimento, falar a verdade, foi igual aquela música, valeu a pena. Fantástico. Tá entendendo? Então, assim, tudo é fruto de um trabalho e de gratidão por aquelas pessoas que a gente, quando você termina ali a corrida, você começa a fazer uma reflexão e lembrar de cada pessoa que acreditou em você, de cada treino. E o que eu deixo, assim, de lembrança, assim, de incentivo para cada um que está aqui nesse grupo, independente de ser iniciante,
intermediário ou um cara mesmo da elite, é que nunca deixe as palavras negativas lhe atingir. Que os nossos ouvidos, eles sejam aquela porta de coisas boas. Porque quando você ouve as negativas, você descarta. E aquelas coisas boas você guarda para você, meu amigo, ali é um gás, tá entendendo? E eu sou um cara assim que eu acredito muito em um Deus que está lá em cima e que ele não escolhe o feio, o bonito, o negro, o magro, o rico, o pobre. Ele simplesmente te dá a condição que você planejar e que você correr atrás. Então, hoje, eu fico muito satisfeito como corredor, que hoje eu vejo muitas pessoas aqui que diziam assim, que me considerava, que eu antes era considerado o roupeiro da minha esposa, porque eu ia para as corridas mais para incentivar ela. E hoje eu fico correndo aqui, mas os caras dizem, rapaz, você estava escondendo o jogo, porque hoje eu adquiri não só uma boa performance, mas consegui respeito por aquelas pessoas que duvidavam de mim. Tá entendendo? Aí tudo é superação, professor Tiago. E eu lembro que em 2019 eu fui com a minha galega aí para a prova maratona do Rio, e ela foi outra que duvidou dela própria. Chegamos lá na rua, eu cometi a besteira de ir no sábado e ver a largada dos 21 com ela. Quando ela viu aquela multidão de gente nos 21, ela disse bem assim, rapaz, para que tu me trouxe aqui? Foi que tu veio ver aqui? E eu olhei nos olhos dela e disse, eu te trouxe porque eu acredito em você. E eu sei que você vai dar o melhor e eu sei que você é capaz. Aí começou a chorar eu e ela dizendo, eu não sei se eu vou conseguir correr amanhã, porque ela entrou realmente em pânico mesmo, que ela achou que não era capaz. Sim. E no outro dia da corrida, a gente chegou lá na maratona, ela disse, olha, eu vou correr. Se eu se der mal, a culpa é sua, porque não foi algo que eu queria estar aqui, porque ela se assustou com o número de pessoas. 30 mil pessoas numa maratona. Eu disse, olha, é o seguinte. Fantástico. Deus não vai abandonar nenhum dos que está aqui, você é apenas mais uma. Então faça, entre na prova, dê o seu melhor, tá entendendo? O seu melhor, não importa que seja o melhor que os outros esperam de você, dê o seu melhor. E aí ela correu lá, correu a maratona do Rio, quando chegou no final, ela foi-se embora e me deixou que eu perdi ela na corrida. Eu levei nesse dia lá dela, levei nada, uns 30 minutos dela de diferença. É pequenininha, mas é violenta. Aí quando chegou no final da corrida, eu vinha lá todo sambado e ela já estava lá. Aí eu disse bem assim, e aí, como foi a prova? Quando ela disse o tempo, eu disse, não, pai, você errou, você não tem condição de fazer um tempo desse. Ó, eu próprio duvidei dela, digo, não, você está errada, não tem condição de você ter feito esse tempo. Tá entendendo, professor? Então eu próprio não acreditei, assim, eu incentivei, mas no fundo eu não acreditava que era possível. Então quando eu fui olhar ali, ela ficou entre as 12 da maratona, ela foi a 12ª da maratona geral e foi a primeira na faixa dela. Recebeu o troféu e tudo, já ganhou um dinheirinho da prova do Rio. Então, a partir dali, eu disse, não, peraí, a gente tem que acreditar no que a gente faz, porque se a gente próprio duvidar, não achar que é possível, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Tá entendendo? A partir do momento, por isso que eu digo, todos os dias, quando você tirar seu pé, colocar no chão e disser, vou treinar, sabe que a partir daquele momento a gente já é vencedor. Você já tá ganhando medalha, você está inspirando pessoas, você está adquirindo qualidade de vida, e pode ter certeza que um dia você vai ter orgulho de olhar assim e dizer, rapaz, eu não acredito que essa história foi construída. É uma pena que eu estou aqui em uma instituição escolar e não deu para eu fazer em casa, mas outro dia eu vou ter a satisfação de mostrar para o senhor que lá tem uma prateleira lá de troféus, entre meio dela ela tem muito mais, mas tem cerca de uns 400 troféus, que ela ganhou, que essa mulher virou... Com ela também aí, com os dois. Ela virou realmente uma pessoa, assim, um fenômeno aqui no nosso estado. Hoje mesmo, agora não, que ela está grávida, né, vai para o quarto mês de gravidez, aí parou de correr. Mas antes dela parar, ela era a segunda melhor do estado de Alagoas aqui, que tem outra menina que é muito boa, a Adriana aqui, que, assim, ela superou as minhas expectativas. Por isso que eu acredito, professor. São por ela e por pessoas como você que a gente não deve deixar o nosso esporte ficar invisível. Tá entendendo? Então, para mim, é uma satisfação muito grande poder ter esse momento de participar com pessoas do seu nível e das pessoas que estão aqui, que tiraram o seu tempinho para estar aqui ouvindo as nossas palavras e que talvez a gente esteja inspirando elas, incentivando cada uma delas ainda mais a dar o seu melhor e acreditar que se hoje você é ali o último, você já é um vencedor, porque muitos ficaram em casa e não têm capacidade nem de ser o último naquela corrida, tá entendendo? Um dia eu já fui dos últimos. E hoje eu já estou lá no meio, já estou chegando próximo dos primeiros. Então, é possível para qualquer um.
não existe. O limite é na nossa mente. É isso aí. A Rê aqui também mandando o leãozinho, a Marcela. Sensacional. A Rê também chegou aí correndo lá 50 e poucos no 10 e hoje já tá 40 baixinho, buscando sub-20 aí nos 5 km. E também é uma grande corredora aí, virou uma grande referência. Então, só histórias que nos inspiram. José, muito obrigado pelo carinho. Eu vou abrir também um espaço para a galera fazer as suas perguntas aqui. Se quiser deixar um recado para a galera, também se quiser, eu pergunto sempre, você indicaria o nosso trabalho, o nosso acompanhamento para quem está aí em cima do muro, está com dúvida, será que funciona para mim? Eu estou começando, não sei, estou estagnado, vale a pena, não vale a pena? Manda um feedback e uma boa noite para a galera aí. Como eu falei lá atrás, professor, eu digo sempre, não só vale a pena indicar, como eu digo sempre, se alguém tem dúvida, pessoal, assista lá o período que o professor Tiago sempre gosta de fazer lá, os 5 dias, 15 dias ou os 30 dias de treinamento, anota lá tudo direitinho que ele passa e faz. Se o remédio não for eficaz, você volta aqui e diga, Tiago, você só está vendendo ilusão. Tá entendendo? Então, assim, eu não só indico como tenho comprovação, né? E aqui não é propaganda, porque eu não ganho para isso, é só uma forma de gratidão. Então, com certeza, o que é bom não pode ficar só para um, tem que ser divulgado e que mais pessoas têm que conhecer, né? Porque hoje eu me sinto muito feliz por ter aprendido, por ter o prazer de hoje saber realmente como funciona a ciência do treinamento, como é que o que a gente tem que fazer e o que precisamos, não somente do incentivo, mas da disciplina para continuar. E a mensagem final que eu deixo para todos aqui é sempre essa. Se você quer ser grande, se você quer estar entre os melhores, procure os melhores. As coisas negativas, você tem que tirar do seu caminho. Porque se você se inspirar nas negativas, você vai virar hipócrita e você vai também ter aquela perspectiva que nada vai dar certo, que nada serve. Então, se você quer vencer, você enfrenta as dificuldades, pule os obstáculos, como o senhor é acostumado a pular lá no Troféu Brasil, nos 3.000 metros com barreira, não é? O senhor Sim. pulava lá várias barreiras, a gente pula uma a cada dia. Então, o que eu deixo de mensagem é isso, meus amigos e minhas amigas aqui que estão presentes. Acreditar. A palavra é acreditar e o foco é fé, foco e disciplina. Com disciplina e fazer o que a receita te manda. Não adianta o professor passar uma receita e você querer fazer outra. Porque aí depois não adianta você culpar quem não tem culpa. Então é isso, pessoal. Não deixa a nossa corrida de rua morrer. Vamos cada vez democratizar e lutar cada dia para que ela se torne cada vez mais democrática. Que a gente tenha novos Danielzinhos e muitos pelo país. E vários Tiagos, não é? Para que todos possam ser acessíveis. E muitos corredores e corredoras aí, sonhadores, loucos pelas corridas, né? Porque somos apaixonados por ela. Verdade, está no sangue. Então, professor, uma boa noite e aquela gratidão e aquele aperto de mão aí, viu? No senhor e nos outros professores do grupo e nessa galera aí na equipe toda, nos que já são da TM e naqueles que com certeza a partir de hoje entrarão. Tá entendendo? Muito obrigado, gratidão, José. Fica com Deus, Deus abençoe a sua semana, obrigado. O seu mês, os seus treinos, a família, essa bênção que Deus mandou aí para a família que vai vir para alegrar ainda, trazer mais vida para a família, isso é fantástico. Um filho é uma bênção. Eu estou com o meu aqui com 6 meses e nosso maior presente, que Deus nos dá, né? Então fica aqui o nosso carinho de toda a família TM, de todo o time TM. Sintam-se abraçados pela nossa família também. Para fechar, só fechar um ali. E eu vou dar uma oportunidade para a galera aqui também fazer suas perguntas. Um grande abraço, fica com Deus. Falou, professor. Muito obrigado aí. E a família é realmente a base de qualquer sucesso, viu? Show. Valeu.